Fala pessoal, eu tenho uma história muito interessante para vocês hoje. Eu recentemente entrei no mundo dos relógios, comecei a ser um entusiasta de algumas peças e tive a felicidade de comprar um Speedmaster, um relógio icônico da Omega. E depois que comprei, eu fiquei todo feliz, andando para cima e para baixo com o relógio, e numa dessas eu fui visitar minha mãe. Chegando na casa da minha mãe, eu estava com o relógio e comecei a contar como eu estava fascinado com o mundo dos relógios. E ela me lembrou que, na verdade, eu já gostava quando era criança. Eu tinha vários relógios quando criança, mas entrou aquela fase de smartwatch. Eu acabei utilizando mais smartwatch durante um tempo e comecei a voltar para os relógios, com isso conversando com ela. E do nada ela vira para mim e fala: "Eu conheço essa marca. Eu acho que seu pai tinha um relógio como esse." Eu falei: "Não é possível. Você nunca me falou que meu pai tinha um relógio, que você poderia ter um relógio guardado." Ela: "Eu acho que eu tenho, vou procurar." E numa dessas ela começou a procurar, não achou no dia, eu fui para casa, já tinha desistido que existia algum relógio do meu pai nesse meio do caminho. Eis que quando eu estou viajando, entrando no avião para vir aqui para São Paulo, ela me manda uma mensagem. Ela fala: "Filho, achei o relógio do seu pai. Ele está guardado, vem aqui pegar." E esse é o relógio, gente. Um Omega, uma das marcas, talvez a marca que eu mais gosto hoje. Também era a marca preferida do meu pai, coincidência ou não, talvez esteja no sangue, a gente nunca vai saber. Mas é um relógio vintage que meu pai usava no dia a dia. Um Omega, que a gente está vindo aqui para o Watch Time restaurar. Mas antes de eu começar a falar sobre a restauração desse relógio, eu queria falar o significado que esse relógio já tem para mim. O meu pai, assim como eu, foi empresário no Rio de Janeiro. Ele veio garçom da Espanha para morar no Rio e começou sua carreira de empreendedor sendo garçom. Ele foi muito empreendedor, E de tanto ele trabalhar e de tanto ele fazer hora extra, de tanto ele conseguir tentar o seu lugar ao sol, ele cresceu tanto que ele comprou o próprio restaurante que ele trabalhava. Depois dele comprar o primeiro restaurante que ele trabalhava, ele, não contente, começou a expandir e comprar outros restaurantes. Depois de restaurante, ele começou a comprar hotéis. Depois de hotéis, ele começou a comprar terrenos. E numa dessas, ele conseguiu construir um patrimônio fabuloso. E isso para mim mexe muito comigo, porque eu penso que de alguma forma eu quero seguir os passos dele, talvez não no mesmo negócio, mas com as mesmas índoles, os mesmos valores e obviamente tentar conquistar um pouquinho do sucesso que ele também fez. Tem mais coisa nessa história. O meu pai, ele infelizmente foi acometido por câncer. E isso na década de 90 fez com que ele tivesse que se desfazer de boa parte do patrimônio, porque minha mãe insistentemente fazia com que ele gastasse o dinheiro que fosse para poder se curar. Infelizmente, mais uma vez, década de 90, ele não conseguiu se curar do câncer e veio a falecer. E entrou uma terceira parte dessa história. Meu pai, ele não se preocupou em nenhum tipo de documentação, em nenhum tipo de sucessão, em nenhum tipo de planejamento. E de toda essa fortuna que eu estou comentando para vocês, não sobrou nada. Tudo foi para inventário, uma parte dos ativos se deterioraram, uma outra parte a gente foi tapeado, enganado, uma terceira parte simplesmente a gente nem sabe onde existe. E no final, todo o patrimônio que ele pensou que um dia a família teria se esvaiu, acabou. E a gente teve que passar até por boas dificuldades na vida para conseguir se reerguer, para a família se reerguer. E então, pessoal, esse relógio tem 3 significados para mim. O primeiro significado é resiliência. Se meu pai veio garçom aqui para o Brasil, com certeza a resiliência foi o principal item para ele conseguir fazer tudo que ele fez. E para mim esse relógio, meu pulso, vai simbolizar resiliência. O segundo ponto, para mim, é planejamento sucessório. De nada adianta você criar patrimônio se você não tiver planejamento financeiro e sucessório para sua família, porque o patrimônio que você construir pode ir para o espaço.
E, obviamente, o terceiro e último item, que é o mais importante, é a memória do meu pai. Esse relógio vai simbolizar a memória do meu pai, tudo que ele foi para mim, tudo que ele ainda é, tudo que ele será. É isso. A gente vai vir hoje restaurar essa peça que tem um significado gigante. Vou ficar até mexendo. E você tava falando... Galera, agora falando com os caras, depois desse momento emotivo, falando com os caras aqui da Watch Time. Estamos com o Luiz e com o Rogério. Luiz, se apresenta aí pro pessoal. Boa tarde, bom dia, sei lá, né? Bom, eu sou o Luiz, sou gerente aqui da unidade de São Paulo da Watch Time. Hoje eu tenho a responsabilidade de tocar essa oficina aqui, que na minha visão é a mais importante da América do Sul, né? Então a gente trabalha com todos os relógios aí do mercado de luxo, trazendo tranquilidade para o nosso cliente que traz o relógio aqui, e a gente cuida desse relógio com todo carinho e faz tudo o que é necessário para que o relógio saia daqui funcionando perfeitamente. Boa. Rogério? Eu sou o Rogério, né? Eu trabalho no atendimento da Watch Time, eu faço o atendimento expresso ali, troca de bateria, ajuste de pulseira, né? Uma manutenção simples e tiro as dúvidas dos clientes, né? E um orçamento ali, se precisar fazer um orçamento na hora, também a gente faz o orçamento na hora para poder cuidar dos relógios dos clientes aí com o maior carinho. Boa. E agora a gente tá com essa peça, galera. Vamos falar dessa peça que a gente já tava falando. E aí, primeiro a gente estava discutindo o que a gente faz com essa peça, né? Que tipo de restauração? Aí você estava explicando que tem os puristas e o pessoal que troca tudo. Dentro do mundo da relojoaria a gente tem correntes que entendem que a gente não deve mexer muito no relógio para não perder a história do relógio. E a gente tem clientes também que tem essa preocupação com a estética do relógio, que pedem para que a gente tente restaurar o relógio o mais próximo possível da originalidade do relógio, né? E não se preocupam se a gente vai tirar uma marca que aconteceu, enfim, tem a história do relógio. A gente já estava falando do teu Omega, que na parte de caixa, a parte externa, a gente recomenda fazer esse polimento, dar um novo banho nele e deixar ela zeradinha. Mas já na parte de mostrador, não. Da gente não mexer no mostrador, a menos que a gente consiga exatamente o mostrador original, mas que justamente para manter a história que você estava nos contando aqui, que acompanhou o teu pai, porque esse mostrador ele tem a história e pelo que você estava nos relatando aqui, provavelmente devia ser o relógio preferido que ele mais utilizava, né? Com certeza. E isso, pessoal, que o Watch Time faz aqui, né? É bom falar para todo mundo. A Watch Time é a maior assistência. Hoje nós somos a maior assistência da América do Sul. A gente trabalha com 27 marcas do mercado de luxo, ou seja, praticamente todas as marcas do mercado de luxo estão conosco, né? Audemars Piguet, GG Lecoultre, Vacheron, Baume & Mercier, Breitling, Omega, TAG, Zenith. Eu estou tentando lembrar aqui para não deixar. Então, a gente hoje é a única com certificação de todas as marcas. Algumas marcas nós somos exclusivos, né? Principalmente a Audemars Piguet. Hoje no Brasil, somente a Watch Time é autorizada a mexer com a Audemars Piguet. E no Brasil, autorizados e certificados pela Audemars Piguet, somente o Mauro, que é o proprietário aqui da Watch Time, e o Ederson, que é quem nós vamos conhecer daqui a pouco quando a gente for na oficina. Mas é isso, vamos lá então, vamos conhecer o Watch Time. Vamos, vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente e mostrar, a gente brinca, né? Um pedacinho da Suíça dentro do Brasil. Isso aí, para quem gosta, entrar na oficina. Na nossa oficina é como se estivesse no parquinho de diversões, né? Da Disney, né? Você é da Disney. Você vai ter contato com, além dos relojoeiros, todo o ferramental que as marcas
que enviam pra gente, né? A gente adquire, né, Luiz? É. Porque cada marca tem que ter ali a sua ferramenta para ser manuseada e tudo. Legal, Porque a gente tem a certificação, viu? legal. Hoje a Watchtime ela trabalha não só com o cliente final, que vem aqui, como você está vindo, para sentar aqui no balcão, trazer o relógio dele, e aí, dependendo do que for a necessidade, o Rogério ele já consegue identificar aqui. Então, se for uma troca de bateria simples, a gente já resolve aqui para o cliente. Se for uma troca de pulseira, de algum acessório, a gente já faz aqui na hora. Às vezes é uma coisa que vai precisar um pouco mais de tempo para analisar o relógio, a gente já pede que o cliente deixe aqui o relógio, aí as meninas fazem essa entrada e já vamos dando continuidade no relógio. Tá pulsando, tá vivo. Isso daí eu não falei, mas o meu pai, com medo de perder esse relógio, ele tinha um relógio da rua, né? E é esse aí que ele tá mexendo, é um Horus. Aí ele também tá resolvendo, para ver como é que ele gostava desse relógio aqui, né? Ele inclusive tinha outros relógios, como eu disse, e aí ele vendeu, se desfez, mas esse aqui ele manteve. Então por isso que a gente também tá trazendo esse aqui especificamente. E ele manteve esse pra, sei lá, né? Não perder o que ele mais gostava. No dia a dia. No dia a dia. Já? Tá andando. Aí, olha, já fez mágica. Já tá funcionando. Então, se eu tenho as peças aqui, em até 30 dias o relógio está pronto. Se eu preciso fazer importação de peças ou é uma peça muito específica, dependendo do que for necessário, de 45 a 70 dias. E se for alguma coisa, algum acessório que eu precise de autorização do IBAMA, que são essas partes de couro, os exóticos e tudo mais, aí até 180 dias. Mas, num geral, hoje, o relógio na Watchtime, ele entra e tem ficado aqui em torno de 35 dias, desde o momento em que o cliente colocou ali no balcão, aprovou, realizamos a separação, fizemos todo o serviço e a gente entrega para o cliente. Esse é um tempo que está muito acima da média do mercado. É. Muito bom. Quanto tempo vai demorar o meu? Vai demorar um pouco mais. Isso aí tem que trabalhar mais. A gente tem hoje 14 relojoeiros aqui. Caramba. Que trabalham nos mais diferentes calibres de relógio, cada um especializado, às vezes mais especializado numa marca do que em outras. Então, com isso, eu consigo atender todas as marcas dentro de todos os parâmetros que eles nos pedem, né? Cara, essa cena aqui dos balcões é muito forte, né? Muito legal ficar vendo o que vocês fazem, hein, galera? E por Vai dar que, um que a trabalho. oficina fica um pouquinho separada lá da... Você vê que lá é pulsante, é barulhento, é a gente o tempo inteiro falando. Aqui são os meninos em silêncio, concentrados. Então a gente destaca bastante o espaço deles justamente para não atrapalhar Boa. na manutenção do relógio. E a gente já tá trabalhando. Mas hoje eu avisei que vocês vinham, então a rapaziada já estava preparada. Fazer milagre aí. Conseguimos. Boa. Conseguimos. Legal. Vamos abrir, vamos olhar o mecanismo, como que está, mas independente, é um relógio que não vai ter grandes problemas. Apesar do estado, assusta um pouco mais, mas não vai ter grandes problemas. São relógios que a gente ainda consegue peças de mecanismo, restauração da caixa também, a gente tem pessoas que conseguem fazer a restauração. Tá? E o mostrador? Mostrador também. A gente consegue, tem uma empresa que faz a restauração. A ideia não era nem mexer muito no mostrador, era mais Aí tentar é critério limpar. do cliente, né? Se quiser falar, vamos restaurar a caixa, fundo e mecanismo e vamos manter o mostrador com o desgaste natural do tempo,
Perfeito, tá lindo. Eu particularmente prefiro. Mas isso é gosto pessoal mesmo. Quem vai dar a decisão final é o cliente. Falar, não, eu não quero que mexa no mostrador. Não, eu quero que fique com o aspecto de novo. A princípio eu quero deixar ele original, mas dar uma limpada. Sim. Assim, as manchas do mostrador do estado que está aqui não tem muito o que melhorar, tá? Porque são manchas mesmo. Se eu for tentar tirar manchas, o verniz que tem ali, ele vai desmanchar. Ele já deve estar totalmente seco, esse verniz, então qualquer coisa que eu vá mexer, ele vai desmanchar. Então, realmente, ou é 100 ou é 0. Ou mexe, é o 8 ou 80 que a gente fala, né? Assim, não mexe muito. Tira impurezas que tiver solta, alguma poeira, alguma coisa, mas questão das manchas... o mostrador... seria só com restauração. O Rogério também deu uma olhadinha, falou que quando está todo originalzinho, que ele também nem recomendaria mexer muito, porque tá vendo, tem a estrelinha ainda, tem o símbolo que está intacto, está inteiro. Então tá bom, eu quero Quero realmente aproveitar o máximo possível. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no mecanismo. Primeira abertura, né? Vou te falar, pela aparência externa, a interna surpreende. É mesmo? Já vi coisas bem piores. Claro, tem os desgastes, mas percebe que não tá até conservado. Tem oxidação, mas nada que não possa ser resolvido. Ó, pessoal, a gente abriu aqui o relógio e aí nosso querido relojoeiro conseguiu ver através da análise do calibre que esse é um relógio da década de 60, alguma coisa ali perto de 65. A gente não consegue saber com exata precisão, porque aí teria que mandar para Omega lá na Suíça, aí vai ficar um pouquinho puxado, né? Mas a gente já tem mais ou menos uma noção da data, então esse relógio é bem antigo, galera. Ele tem aí alguns bons anos, com certeza mais que o dobro da minha idade. Então é realmente um relógio vintage, como se diz, né? Um relógio que é antigo e que tem uma história legal. Então é isso. Agora a gente vai restaurar. Olha só que bonito ele por dentro. Pessoal, obviamente vai ter parte 2, que é receber esse relógio pronto, então acompanhe aí que alguma hora esse vídeo vem. E queria agradecer aqui ao Watchtime, o Luiz, obrigado, cara, por ter me recebido. Tô feliz aí de tudo que a gente conversou hoje, mas principalmente pelo carinho que vocês já estão tendo com o relógio sem nem ter recebido ainda. Já estão cuidando muito bem, valeu. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando da Watchtime, a empresa que eu amo de paixão, né? E também mostrar um pouquinho para todo mundo o carinho que a gente tem com todos os relógios. Então a Watchtime hoje ela não é só uma assistência técnica, ela é um hub para a gente trazer pessoas que gostam de relógio e que querem falar de relógio. Boa. É isso, pessoal. Acompanhem aí porque vem vídeo do relógio pronto em breve. Então se liga aí, não deixe de também me seguir lá no Instagram que eu vou postar algumas coisinhas legais sobre relógio e sobre essa história também. Tamo junto. Abraço.